Antes do tempo, antes do espaço, antes da própria ideia de matéria, uma única palavra deu início a tudo: Bereshit. Mas o que esse princípio significa? Ser o início absoluto de todas as coisas? Ou apenas um ponto dentro de algo maior? Um momento em meio ao movimento eterno? A discussão sobre a natureza desse começo é uma das mais antigas da teologia bíblica. Um debate que atravessa gramática, metafísica, exegese, cosmologia e fé. Hoje, no Cosmovisão, vamos explorar o primeiro sopro do universo. Não apenas em palavras, mas em significado. Bem-vindo ao mistério de Bereshit. A discussão sobre se a palavra Bereshit, em Gênesis 1:1, implica um início absoluto ou relativo. É uma das mais antigas e complexas da teologia bíblica e da exegese hebraica. O debate ultrapassa a mera gramática, envolvendo questões metafísicas, filosóficas, teológicas e até cosmológicas. Determinar se o princípio indicado é um começo absoluto de tudo que existe, inclusive do tempo, espaço e matéria, ou um início relativo de uma ordem específica dentro de um processo criativo já em curso, tem implicações profundas para como entendemos a própria natureza de Deus, da criação, do tempo e da própria existência. Do ponto de vista teológico tradicional, especialmente na tradição cristã ortodoxa e judaica rabínica clássica, Gênesis 1:1 tem sido interpretado majoritariamente como uma declaração de um início absoluto. Ou seja, Bereshit marca o começo do tempo, do espaço e da matéria, iniciados simultaneamente por um Deus eterno e pré-existente. Essa leitura se fundamenta em parte na tradução tradicional da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A frase é entendida como uma oração independente e completa, indicando que Deus, em um momento anterior a qualquer outra realidade, deu origem ao universo a partir do nada. A chamada criação ex nihilo. Do ponto de vista gramatical hebraico, entretanto, o termo Bereshit está em estado construto, como já discutido anteriormente no outro vídeo, o que pode sugerir uma interpretação alternativa, indicando um início relativo. Em hebraico, o estado construto, como em, no começo de, exige um segundo termo explícito para completar o sentido, que neste versículo não aparece diretamente. Isso levou muitos estudiosos modernos, como o I.A. Speiser e tradutores da Jewish Publication Society, JPS, a sugerirem que a tradução mais correta seria algo como no princípio da criação por Deus dos céus e da terra, fazendo do versículo 1 uma cláusula introdutória ao versículo 2, e não uma afirmação absoluta. Isso implicaria que a criação descrita em Gênesis 1:1 pode ter sido parte de um processo em andamento, ou, pelo menos, que o texto não está preocupado em afirmar que tudo começou ali. Contudo, essa leitura não é unânime. Muitos exegetas defendem que, mesmo com o estado construto, a presença do verbo bara, criou, que na Bíblia hebraica só tem Deus como sujeito, sustenta a leitura de um início absoluto, especialmente por causa da estrutura das frases seguintes e do paralelismo poético encontrado em outros textos bíblicos, como em Isaías 45:18, que diz: Ele é Deus, o Criador dos céus, que formou a terra e a fez. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Textos como João 1:1, no princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por ele. E Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Também reforçam a leitura de um início absoluto. Além disso, a tradição filosófica e teológica posterior, incluindo Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino e muitos teólogos reformados e católicos, reforça a leitura absoluta, considerando que o princípio é o início de tudo, o que é, no caso, finito. Deus, sendo eterno e fora do tempo, inauguraria ali a realidade criada enquanto ele mesmo permaneceria imutável e atemporal. Nesse sentido, Bereshit é entendido não apenas como um ponto temporal inaugural, mas como a fundação do próprio conceito de tempo, pois antes da criação não havia tempo como o conhecemos hoje. Em contraste, os defensores da leitura relativa observam que os versículos 1 a 3 de Gênesis podem ser uma unidade literária poética, cuja função não é necessariamente estabelecer uma cronologia absoluta, mas apresentar a autoridade criadora
de Deus sobre o caos, Tohu Vavohu, descrito no versículo 2. Eles apontam que a narrativa da criação, por ser encontrada, estruturada em 6 dias, pode indicar uma organização simbólica ou litúrgica e não necessariamente uma sequência cronológica iniciada em Nilo, como no versículo 1. Além disso, há versões como a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, trazem algo como no começo, quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, sugerindo que a criação é um processo contínuo que começa em algum momento, mas não necessariamente do nada absoluto. Contudo, das versões clássicas das escrituras, a Septuaginta, a Vulgata, Targum de Onkelos, e traduções cristãs tradicionais como Almeida, King James, Douay-Rheims, seguem a leitura de um início absoluto. Além disso, essa leitura está fortemente enraizada na tradição devocional e litúrgica do judaico-cristã, onde Gênesis 1:1 é o grande marco da soberania de Deus sobre toda a realidade. Os credos cristãos mais antigos, como o credo niceno-constantinopolitano, também afirmam essa interpretação. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, do ponto de vista cosmológico moderno, a ideia de um início absoluto não é incompatível com a ciência. A teoria do Big Bang, por exemplo, propõe que o universo teve um ponto de origem em uma singularidade, onde o tempo e o espaço emergiram juntos. Essa ideia não prova, mas é consistente com a leitura teológica de que o universo teve um ponto de partida absoluto. Físicos como Stephen Hawking, Roger Penrose e até mesmo teístas como William Lane Craig discutem a origem do tempo com base em conceitos similares aos do início absoluto proposto em Gênesis. Em resumo, a palavra Bereshit pode ser interpretada gramaticalmente como sugerindo o início relativo, mas o contexto teológico literário intertextual e tradicional da Bíblia hebraica e do Novo Testamento, bem como as tradições antigas e o testemunho da tradição cristã judaica, apontam fortemente para um início absoluto de todas as coisas criadas. A interpretação mais clássica, robusta e amplamente aceita é que Bereshit refere-se ao começo de tudo, que é finito, visível, material, temporal e espacial, do cosmos pela palavra do Deus eterno. Essa leitura preserva a distinção entre Criador e criação, reafirma a soberania divina e estabelece o ponto de partida para toda a narrativa bíblica para a estrutura da fé judaico-cristã. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esse mergulho profundo no significado de Bereshit, a palavra que dá início a tudo. Esse tema é só o começo, literalmente, de uma série de reflexões que vamos explorar aqui no canal Cosmovisão. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, aprende comigo e ao mesmo tempo compartilha também as suas ideias, o que você sabe comigo. Deixa um like para fortalecer esse projeto, compartilhe esse vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia de forma mais profunda ou que simplesmente nunca pensou sobre o peso de uma única palavra, E claro, comenta aqui embaixo, deixa a sua impressão, contribua comigo. E para você, Bereshit indica um começo absoluto ou relativo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!